Mas onde morre 10, vai nascer 20, 30, 100. E esses 100 vão ter fome. Não é só fome de comida, é fome de cultura, fome de uma brincadeira, fome de ser criança às vezes. Um jovem com 15, 16 anos, que está na idade dos sonhos, que está na idade de sonhar em ser alguma coisa, em ser alguém, em galgar a sua carreira, hoje não pensa em nada. Como é que eu posso imaginar um jovem que não tem um sonho? A cidade tem assumido o seu papel de mercadoria. Então a gente acessa a cidade a partir do momento que a gente tem o recurso para acessar ela. É muito fácil a gente falar que falta de comida, falta de um prato de comida na mesa não é motivo para roubar porque a gente nunca passou fome. Quem não tem acesso a essa cidade, ela vai sendo excluída, né, imediatamente. Então se constrói uma cidade paralela. Ele foi e disse assim, não, eu só venho pra escola pra comer, porque em casa não tem. Aí eu olhei pra aquilo, eu já fiquei meio balançado assim, caraca, você ouvir isso numa televisão é uma coisa, agora você vê isso na sua cara, você tendo 15 anos. Quando a gente fala de liberdade no capitalismo, no mundo que a gente vive, a liberdade ela se confunde com o consumo. E os meios de comunicação existem para nos fazer consumir o que eles querem, a cultura que eles querem, a novela que eles querem, a música que eles querem e a propaganda que eles querem. Mas é incrível como que a sociedade rotula as crianças que estão sob a nossa guarda, já considerando que são miniaturas de marginal. Então, uma experiência que nós discutimos na secretaria, com o pessoal da SUB, é que o lugar onde esses meninos estavam, que era no Semaia Virgem Santa, era um lugar muito parecido com prisão. A gente vê que às vezes eles são medicalizados nesses espaços de internação para não evadirem. Às vezes eles não têm nenhum outro tipo de comprometimento e a gente vê que eles são medicados para não evadirem. Então acho que isso é muito grave. Isso coloca assim várias questões pra gente, assim, só queria trazer para poder compartilhar com vocês, assim, que a gente também vive momentos de muita angústia recebendo esses casos. Chega de violência e extermínio, não só a violência física, a violência da agressão, o extermínio da morte, mas o extermínio à cultura, o extermínio ao direito, a violência contra o jovem, verbal, seja ela qual for. A questão direta do assassinato, dos crimes mais violentos envolvendo menores de idade, enfim, crianças, adolescentes, jovens, isso é lógico, a dor ela é uma dor que incomoda todo mundo, que mobiliza, que sensibiliza, que comove, e nós não estamos aqui dizendo que não deve ter. Pelo contrário, a gente compartilha de tudo isso, a gente acha que é um absurdo a violência, a gente acha que é um absurdo os jovens matarem, os jovens cometerem crimes abusivos, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso vai à contramão do que a gente defende, que é o princípio fundamental da vida e da liberdade. A sociedade ela nos coloca, a sociedade atual nos coloca nisso. Então se eu não tenho liberdade para consumir, eu vou ser livre para quê? E aí justifica talvez a prisão, a nossa população carcerária, que são os mais pobres, os negros e os moradores das periferias. Não quero aqui dizer que só quem comete crime no Brasil são os pobres, negros e moradores de periferia. Ao contrário, só que esses são os que normalmente a gente vê na televisão, o que a gente vê nas cadeias e o que a gente vê no sistema prisional e o que a gente vê no CRIAD, o que a gente vê na Fundação Casa, o que a gente vê nesses espaços que seriam de ressocializar. Esse exercício do direito. Então a gente não tem esse direito garantido por quem deveria garantir, porque a legislação diz. E aí, como o Estado não garante, ele assume um atestado de irresponsabilidade, de incompetência, e a gente a gente vê uma proposta absurda como essa de se reduzir a idade penal porque nada mais funcionou. Então se nada mais funciona, o processo de ressocialização não acontece, as cadeias são as piores, as escolas não funcionam, as escolas públicas não funcionam. E aí a gente coloca na cadeia todo mundo de 16 anos, de 14 anos, de 12 anos. Isso é um atestado de incompetência do Estado, que tem uma legislação elogiada o mundo inteiro
o mundo inteiro, que é a legislação que trata da criança e do adolescente no Brasil, e não consegue se fazer isso acontecer. Dentro da arte, né, a gente tem conseguido muito colocar todas essas questões. O que a gente não pode é, né, tá sempre oprimido. Acho que a gente tem que se unir e se rebelar mesmo, e tocar, e fazer pensar, e fazer falar, dar voz, dar corpo, sabe? Dar um outro olhar. É tempo, não é do dia para a noite, né? Mas a gente acredita que muita coisa pode ser melhor.